o papel do homem versus o papel da mulher dentro do relacionamento. A ordem que gera paz. A palavra já fala: o homem é o cabeça e a mulher o coração. E quando cada um ocupa o seu lugar, tudo floresce. Só que hoje muitas mulheres estão perdidas dentro do casamento porque foram ensinadas, não é porque são fracas, mas foram ensinadas a lutar por um lugar que não é delas. Assim, os homens foram castrados, não porque são fracos, mas porque estão desacreditados. Deixaram de ocupar o espaço de liderança que Deus deu para eles. E qual é o resultado de tudo isso? Relacionamento sem direção, mulheres sobrecarregadas, homens passivos e uma casa totalmente desequilibrada. Mas hoje nessa aula nós vamos restaurar a ordem, com base na palavra, na sabedoria emocional e na verdade que liberta. E o que a palavra do Senhor fala sobre essa ordem? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Isso está em Efésios 5:23. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, a tola, a derruba com as próprias mãos. Isso está em Provérbios 14:1. Isso não é sobre superioridade, não é sobre quem manda mais, mas é sobre ordem, missão, alinhamento com o plano original de Deus. No casamento não existe hierarquia. Não existe hierarquia de um é maior do que o outro. Não. Dentro do casamento, os dois são do mesmo tamanho. Ninguém é maior do que ninguém. E o que prevalece nessa dinâmica, relacionamento, é ordem. E qual é o papel do homem dentro dessa ordem? Já para a gente começar a estabelecer ordem, você precisa entender qual é o papel dele e qual é o seu papel. Então, qual é o dele? O homem foi chamado para ser mais do que o provedor ou pagador de contas, pagador de boleto. Ele é líder espiritual, emocional e prático da casa. Amar como Cristo amou a igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor é sacrifício, é presença, é renúncia de ego, de carne. Cristo morreu pela igreja. O homem que ama de verdade, ele se entrega, se posiciona, se doa pela sua esposa e, se preciso for, morre por ela. Tratar com honra, respeito e consideração. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. 1 Pedro 3:7. Respeitar e reconhecer que a esposa é co-herdeira do dom da graça. Não é funcionária, não é serva, é sua parceira, igual em valor, diferente em função. Honrar também é expressar em palavras e atitudes. É o homem agradecer, elogiar, estar ao lado da mulher, apoiar os sonhos dela, ouvir com atenção, dar valor às suas emoções, né? Não achar que, é porque ela é muito emocionada. Não, tem valor a emoção da minha mulher. Ser fiel em todas as áreas. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa na sua juventude. Provérbios 5:18. Fidelidade é mais do que não trair fisicamente. Porque muitas acreditam que traição é só quando acontece algo físico, mas não. Manter a lealdade em pensamentos, conversas, intenções, não fletar com má intenção, nem sem má intenção. Guardar o coração da esposa com pureza e honra. Não tratar a esposa com amargura. Marido, ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Nada destrói mais uma mulher do que a frieza, grosseria e o desprezo de um homem. Ninguém consegue ficar ao lado de uma pessoa assim. Nem a mulher, nem o homem. O marido que age com paciência, bondade, mansidão, ele reflete o caráter de Cristo dentro do lar. Ser o líder espiritual do lar.
mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele é quem sustenta a atmosfera espiritual da casa. Ele deve orar, proteger, conduzir, ensinar, ser referência de fé, de equilíbrio, de direção, de responsabilidade. Olha a responsabilidade que tem um homem. Prover com responsabilidade também. Se alguém não cuida dos seus parentes, negou a fé e pior, e é pior que um descrente. Prover não é pagar boleto. O papel do marido é garantir segurança emocional, física e espiritual, é criar um ambiente onde a esposa, a mulher, possa descansar e seus filhos possam crescer com estabilidade emocional. Prover é cuidar da atmosfera do lar, não apenas do financeiro. É construir uma casa que tenha dignidade, paz, estrutura, direção, valores, princípios. Porque senão o homem tóxico seria um homem segundo a palavra do Senhor, quando a gente fala de provisão financeira. Porque às vezes o homem tóxico, né, ele é quem provê dentro de casa. Mas isso não significa que provisão é pagar boleto. Por isso que Deus já deu assim, já deixou muito claro que prover não é só pagar boleto. É prover segurança, estabilidade, tranquilidade, direção, estrutura, dignidade, valor, princípio, fidelidade. É todo um contexto. É prover um ambiente seguro para que o feminino possa descansar. E aqui a gente separa os homens dos meninos, nesse lugar. E qual é o papel da mulher dentro do casamento? Lindo falar do papel do homem, né? Vamos falar do nosso? A mulher foi criada como ajudadora idônea, não no sentido de inferioridade, mas de alinhamento perfeito. A palavra idônea, em hebraico, ela significa ajuda poderosa que está frente a frente. Ou seja, uma mulher com força espiritual e emocional, ela sustenta o lar junto com o marido, sem competir com ele. A mulher também é o coração emocional e espiritual da casa. Ela tem a função de guardar a atmosfera com sabedoria, intencionalidade, nutrir o ambiente com palavras, presença, oração, suportar em oração e intercessão silenciosa pela casa, pelo marido, pelos filhos. Edificar o lar com sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica em atitude, tom de voz, palavras que inspiram e não ferem, decisões em paz, não em desespero, respostas com mansidão, não com reatividade. Ela é submissa ao marido. Só que submissão é estar abaixo da missão e não abuso. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, assim como ao Senhor. A palavra submissão vem de sub, debaixo, missão, propósito, direção, objetivo. Ou seja, submissão é estar abaixo de uma missão. E a missão que Deus confiou ao homem. Quando o marido tem direção, visão, discernimento espiritual, propósito, a mulher se submete a essa missão, confiando na liderança, na presença, na visão do masculino. Então, submissão não é ser passiva, não é aceitar tudo calada, não é dizer amém para qualquer decisão, não é obedecer ordens sem pensar, não é anular os seus dons, a sua opinião, a sua voz. Submissão não é o homem mandar você calar a boca e você obedecer. Isso é autoritarismo e não tem respaldo bíblico nem espiritual. Significa o quê? Que se o Senhor está falando lá em cima, como eu disse para vocês, que o homem tem que amar a esposa, ser fiel, tratar com respeito, ser o provedor.
eu expliquei o que é provisão, né? Ser um provedor. Se ele está falando tudo isso, significa que estar abaixo da missão não é o homem mandar a mulher calar a boca e ela obedecer. O que o Senhor está falando é, mulher, se submeta a um homem que te ama, te respeita e é fiel a você, assim como, entende? Então, se ele me ama, me respeita, se ele é um homem de valor, de princípio, você se submete a ele. Se ele não é esse homem, se ele não tem missão, não tem direção, não tem discernimento, não se submeta a ele. Não fique abaixo de uma missão que não existe. Então, esse homem precisa estar abaixo da liderança de Cristo. Quando ele vive para a missão de Deus, a missão que Deus confiou a ele, você é submissa a ele e você se torna leve, segura e é natural para você fazer isso. Porque a mulher sabe que não está sendo controlada, manipulada. Muito pelo contrário, ela está sendo o quê? Cuidada, protegida, conduzida por um homem que luta por ela. A missão dele, proteger, prover, guiar. A missão dela, sustentar o ambiente emocional e espiritual da missão com sabedoria e firmeza. E se o homem não tem missão, não há ao que você se submeter. A mulher sábia, ela não se curva ao vazio, ela se alinha ao propósito. Se não há propósito, ela espera, se posiciona e se retira. Ele não tem missão, então ele não é protetor, não é provedor, não é cuidador. Não existe uma missão aqui. Eu não vou me submeter a nada. Outro papel da mulher é ser a inspiradora e não a comandante. A mulher é capaz de conduzir mudanças profundas, não pela sua imposição, pelo seu tom de voz, pelo seu grito, mas pela sua influência. O tom de voz, o olhar, a energia, a oração, a postura, tudo nela influencia o ambiente. A mulher não foi chamada para disputar lugar com o homem, mas para impulsioná-lo na direção certa. A energia dela pode construir ou sabotar, inspirar ou castrar o masculino. E eu sempre digo, o homem, ele é o cabeça e a mulher são as pernas. A cabeça, ela pode ter visão, ela pode ter propósito, ela pode ter liderança, mas sem as pernas, ela não vai para lugar nenhum. Isso significa que o homem, ele pode saber aonde ele quer chegar, mas quem leva ele até lá, quem movimenta a cabeça para chegar lá, impulsiona e sustenta essa missão é a mulher. Por isso que a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. Por quê? Porque se o homem tiver visão e tiver uma mulher tola, eles não vão sair do lugar. A mulher sábia, ela vai elevar o homem, já a tola vai destruir ele. Quem você está sendo? Sábia ou tola? A mulher tem o dom da multiplicação. Ela multiplica tudo que ela recebe. Se ela recebe uma palavra de amor, ela devolve acolhimento. Se ela recebe segurança, ela devolve entrega. Se ela recebe visão, ela constrói junto com esse homem. Mas quando ela recebe descaso, é igual uma planta, seca. Ser coluna de apoio, mas não a salvadora. Ajudar não é resolver tudo por ele. Ajudar é apoiar com sabedoria, mas deixar espaço para que ele cresça. Por quê? Porque a mulher que faz tudo pelo homem rouba o crescimento dele. O papel da mulher é impulsionar o homem e não fazer por ele. E quando essa ordem se estabelece, tudo vai florescer dentro desse lar. Quando o homem lidera com amor, quando a mulher apoia com sabedoria, quando ambos servem a Deus e um ajuda o outro dentro do lar, isso vira uma missão. Vai ter paz, vai ter desejo permanente,
vai ter fé, vai ter respeito. Você não foi chamada para liderar um homem, você foi chamada para caminhar ao lado de um homem que é liderado por Deus. Quando o homem ocupa o lugar de direção com propósito e a mulher sustenta o ambiente com sabedoria e presença, o casamento deixa de ser um campo de guerra, uma disputa, uma briga, mas ele passa a ser um lar, um território sagrado, onde a voz de Deus é a última palavra. A paz é a atmosfera e o amor não é esforço, é missão. Porque quando há ordem, há bênção. Quando há missão, há entrega. E quando há propósito, há aliança verdadeira. O chamado do Senhor não é para você disputar com o teu marido, é para você caminhar ao lado de um homem que é liderado por ele. Agora, se esse homem, mais uma vez, não tem uma missão, ele não tem liderança, a gente precisa olhar para isso. Para que você não acredite em uma submissão tóxica, de que ele vai para qualquer lugar e você simplesmente vai seguir. Não. Você precisa ser uma mulher sábia e uma mulher intencional em absolutamente tudo que você faz.